Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para mais uma mensagem aqui no canal, quero aqui agradecer todos os inscritos e as inscritas do meu canal, que faz parte da minha vida através dessa plataforma. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos vocês. E vocês, meus queridos, que não conhecem ainda o meu trabalho, convido você a assistir os vídeos quando você encontrar aí no YouTube, do início ao final, para você entender a mensagem, entendendo e gostando. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, seus familiares, ative o sininho na posição todas e deixe o seu like, é muito importante. Esse canal precisa chegar a mais pessoas, esse canal precisa crescer. Essa mensagem da graça ela precisa ser divulgada a todos aqueles que não conhecem também, para que chegue o conhecimento da mensagem da graça. Por que pregamos a graça? Por que chegamos ao conhecimento da graça? E para que você entenda também o que Deus fez para com aquele povo chamado povo de Deus, que eram os hebreus, os descendentes de Abraão, que habitaram em Canaã, depois mudado o nome para Israel por causa de Jacó, que Deus mudou o nome dele. Eu gosto de pegar o estudo lá de trás, eu gosto de pegar das profecias, eu gosto de passar pela Bíblia, mostrando, explicando. Às vezes os meus vídeos é um pouco demorado, é um pouco longo, cansativo, mas peço a você que assista com atenção, com cuidado, faça comparação na sua Bíblia, que Deus vai te mostrar o que Ele me mostrou. Ele vai mostrar a luz da graça, Ele vai te mostrar que você já é salvo, que você já está eleito. Basta você conhecer e aprender a verdade que está na Bíblia, não a verdade que eu acredito ou que eu penso, a minha verdade, mas sim a verdade da Bíblia. Eu estudo, falo os capítulos, falo os versículos e você acompanha na sua Bíblia, que você vai chegar a um conhecimento. Meus queridos, vamos dar início na mensagem de hoje, aqui no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 65, a partir do versículo de número 1, está escrito assim: tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Ele disse duas vezes: eis-me aqui, eis-me aqui. Ele está falando do povo de Israel. Ele está falando para o povo de Israel através do profeta Isaías. Versículo de número 2. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Versículo 3. Povo que de contínuo me provoca diante de minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Então aqui Deus está falando dos hebreus, dos judeus, através do profeta Isaías. Mas esse povo ele era um povo que nasceu por pacto, por leis, só que eles transgrediam, pecavam e esqueciam de Deus. Você pode ver o sacrifício que eles queimavam e faziam, o vale ali, o vale da sombra da morte, conhecido como o vale de Enom. Ali eles faziam sacrifício, eles sacrificavam até crianças. Se você pesquisar, você vai entender e vai conhecer através da pesquisa, pode pesquisar no YouTube, que você vai chegar a um conhecimento com quem Deus estava falando na época. Nos Salmos 89, a partir do versículo 33, Deus disse assim: mas não lhe retirarei totalmente a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade. Então Deus disse que eles estavam fazendo coisa errada, que eles estavam pecando, que eles estavam transgredindo, mas Deus disse: olha, eu estou aqui, eis-me aqui. E aqui Deus não falta com a benignidade com eles. 34, versículo 34. Não violarei o meu pacto,
nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Então Deus diz, olha, você está pecando, está fazendo coisa errada, mas eu estou aqui e não vou retirar nada do que eu prometi para vocês. Versículo 35. Uma vez, para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Então, tudo que Deus prometeu a eles, Deus estava cumprindo. Porém, eles, os judeus ali, os hebreus, estavam descumprindo. Mas Deus disse, eu estou aqui, falando para eles, não para nós. Que essas profecias, era profecia já cumprida. É profecia já cumprida. Deus estava falando com eles ali, com os hebreus, os descendentes de Abraão. Versículo 36. A sua descendência subsistirá para sempre, e o seu trono será como o sol diante de mim. Então, aqui Deus prometeu a Davi um renovo. Deus prometeu a Davi que o trono de Davi vai subsistir para sempre. E Deus disse, olha, eu não vou retirar. O que eu falei está falado, eu vou cumprir. O profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 14 em diante, ele diz assim, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Então, o que Deus falou para Israel, para Judá, Deus falou, os dias vai chegar que eu vou cumprir. Eu vou cumprir com eles. Meus queridos, a religião traz essas profecias para os dias atuais. Mas não é para os dias atuais. Era para aquela nação de Israel. E Deus não afastou deles. Eles continuaram fazendo as coisas erradas, as perversidades deles, e largaram ali as leis que eles tinham que obedecer, desobedeciam as leis, descumpriam. Muitas vezes eles morriam por causa que eles transgrediam os mandamentos das leis. O apóstolo Paulo na frente vai chamar a lei de império de morte, né? Por causa disso que a lei eles erravam, ia lá e matava a predestinada. Então Deus diz que não esqueceu de Davi. Versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Então, olha Deus falando, vou cumprir. Versículo 15. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Então Deus falou, olha, eu vou cumprir. O que eu falei, eu vou cumprir. E aqui Deus fala através de Jeremias, versículo 16. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança, e este é o nome que lhe chamarão, o Senhor, nossa justiça. Então Deus disse que ia cumprir, Deus cumpriu. Vamos dando continuidade. Peço a vocês que tenham paciência, né? Estuda também nas suas Bíblias os capítulos e versículos citados por mim, estudados por mim aqui no canal, para você chegar a um conhecimento. Agora o profeta Isaías, capítulo de número 9, do versículo 6 em diante, está assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Então, vê como é que era o nome que Jesus de Nazaré ia ser chamado. Esse reino que agora Deus promete a Davi, que vai sair de lá, da raiz de Davi, de lá de Jessé. Então, o nome dele, né, a gente acabou de ler, versículo 7. No aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Veja bem que Deus aqui agora já começa a falar de Jesus de Nazaré, do sucessor do trono de Davi, para estabelecer o trono para sempre, para a geração de Davi ser lembrada para sempre. Agora a religião ensina você que vai ter um juízo final
quando aqui a gente já leu, já viu que o juízo era para ser estabelecido lá em Israel, né? E agora eles falam que o juízo é para o mundo inteiro, que quando Deus vir nas nuvens, aí, usando o Apocalipse, outras profecias também já cumpridas, já inauguradas, que não é para futuro, que já cumpriu ali na época, depois de Cristo ali, né? Cumpriu ali no ano 70 depois de Cristo. Então eles jogam isso para o futuro e não mostra na Bíblia. Aí a pessoa que não tem o conhecimento, a pessoa que não estuda, que não tem o conhecimento, às vezes acha que isso é uma verdade, mas não é verdade. Já aconteceu. Vamos continuar estudando. Agora vamos ver em Salmos 145, a partir do versículo 11. Falarão da glória do teu nome e relatarão o teu poder. Quem era esse Filho de Deus que Deus disse que um filho, né, nos deu? Versículo 12. Para que façam sobre aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. Falando do reino de Deus. Versículo 13. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura para todas as gerações. Então, meus queridos, se o reino de Deus vai durar para sempre, se Jesus vai estabelecer o reino que dura todas as gerações, como o mundo vai acabar? Explica aí, deixa nos comentários. Se Deus está falando uma coisa aqui na Bíblia e a religião está ensinando outra, Deus disse que o renovo de Davi era para sempre. A geração de Davi para sempre. Se Deus acabar, o mundo acaba. Evidentemente que a geração de Davi acaba. O trono de Davi não vai ser estabelecido se o mundo acabar. E aqui a Bíblia diz que é para sempre. Lucas, capítulo número 1. Vamos começar do versículo 26 em diante. Aqui o anjo, Deus já cumprindo o plano dele. Deus já cumprindo ali a sua palavra com os hebreus, a sua palavra com os judeus. E agora Deus já manda o anjo procurar uma virgem escolhida por Deus. Versículo 26 de Lucas, número 1, em diante está escrito assim: Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Versículo 26. Uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Veja aí, a promessa de lá de trás estava vindo para Davi, da casa de Davi. E agora Deus procura uma virgem e um varão de lá, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Versículo 29. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essas. Então, ela não era acostumada com essa saudação, ela se espantou com a saudação do anjo. Ela ficou pensando que saudação seria essas. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graças diante de Deus. Versículo 31. Eis que conceberá e dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Versículo 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja bem, Deus cumprindo aqui a palavra. Deus cumprindo a Davi. E Deus procura Maria, desposada com José, da tribo de Davi. E aqui Deus já fala no trono de Davi. Versículo 33. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Meus queridos, se Deus diz que o reino de Jesus não terá fim, como a religião diz que o mundo vai acabar? Se Deus está falando uma coisa através da Bíblia, Deus está cumprindo ali para os judeus, para os hebreus, que não era para nós, era para eles. Essa profecia, esse cumprimento, é Jesus de Nazaré, que vem da tribo de Davi para os judeus, para os hebreus. E aqui Deus fala que o reino deles não vai ter fim.
que é um reino eterno para sempre. Como o mundo ia acabar? Ou vai acabar? Ali, Deus diz que a profecia ia se cumprir. E Deus diz que esse trará o juízo, ia trazer o juízo sobre a terra, mas a terra de Israel. Agora vamos ver aqui em Mateus capítulo 3, do versículo número 1 em diante. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Viu quem trouxe o reino dos céus? Jesus. João Batista era a voz que vinha clamando no deserto para preparar os hebreus, preparar os judeus. Ele veio pregando e batizando para que esse povo receba o reino de Deus, que agora é o Filho de Deus que nasceu em Israel. Versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou seja, os seus caminhos. Marcos capítulo de número 1, do versículo 14. Depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando João foi preso, Jesus vai para a Galiléia, vai pregando ali para os judeus, para os hebreus, diz que o tempo está cumprido. A promessa de Deus de mandar o renovo da casa de Davi, para firmar ali o reino para sempre, cumpriu. Já cumpriu neles ali. E Jesus agora prega dizendo essas palavras. João veio anunciando a chegada do reino. E Jesus, quando João vai preso, Jesus vem pregando e ensinando eles que o reino já está na terra, foi cumprida a palavra de Deus. As profecias, todas as profecias cumpriu ali no nascimento de Jesus, que veio dos profetas. E Jesus diz que está cumprido e convida o povo a se arrepender dos seus pecados. Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a este a luz raiou. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino do céu, a gente viu aqui mais de uma vez que a gente estudou, que chegou na terra o reino do céu, que era o reino que ia estender o trono de Davi para sempre. E Jesus disse que chegou. Os profetas profetizaram. Mas para quem, meus queridos? Esse rei não era para nossos tempos. Esse rei veio, que era Jesus de Nazaré, veio para Israel. Por isso que Jesus nasceu deles, da descendência deles. Porque aquele Jesus de Nazaré era o cumpridor da lei. Ele veio como Cordeiro de Deus para morrer, para tirar o pecado do mundo. Mas qual mundo? O pecado dos judeus, que era o pecado de transgressão, o pecado que eles transgrediam as leis. As outras nações nunca teve leis de Moisés, nunca viveu por lei de Moisés, era só eles, que eram os transgressores, e ali Deus nunca afastou deles. João capítulo 12, do versículo 31 em diante, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus falando dele. Agora já é o juízo. Quando Jesus cumpre ali o seu trabalho, a sua obra, Jesus disse essas palavras. Versículo 32. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Versículo 33. Isto dizia significando de que modo havia de morrer. Então Jesus já chegando ali o cumprimento dele, ele estava falando. Versículo 34, respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, importa que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Então eles não conhecendo Jesus como Filho de Deus, e Jesus disse ali o que ia acontecer. E Jesus disse que o juiz agora já está chegando, já está cumprindo. E eles não acreditando que era Jesus, este Filho de Deus, que era o príncipe, né, que trouxe o reino para a terra, eles não acreditando, eles disseram essas palavras. Mateus
capítulo 5, versículo 17 em diante. Não pensem, Jesus disse, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Versículo 19, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus estava falando, olha, eu vim cumprir a lei, eu não vim destruir. Depois da lei cumprida, está cumprida. Qualquer um que ensinar, né, errado, ao contrário disso daqui, será menor no reino dos céus. Porque se a lei foi cumprida, como vamos ensinar a lei? Se Jesus veio cumprir as leis, por que a religião não conhece Jesus como cumpridor da lei? Você não pode pegar uma coisa que já foi cumprida e que já foi finalizada e trazer à tona de novo. Não pode. Se Jesus disse, então a religião está ensinando de maneira errônea, de maneira errada, porque a lei foi cumprida. E Jesus diz que qualquer um que ensinar o contrário será menor no reino dos céus. Então a religião, esses homens aí que estão ensinando, eles é menor. Jesus disse até que passa o céu e a terra, mas não passa, é a maneira de falar. Então a religião está ensinando de maneira não adequada. Porque Jesus disse que ele não veio destruir, que ele veio cumprir. Eu vou ler de novo para que fique gravado. Aí quando você assistir o vídeo, fica aí na sua mente, no seu coração. Mateus 5. Mateus capítulo de número 5, do versículo 17 em diante. Jesus disse assim para eles: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim. Jesus não veio destruir, mas cumprir. Então, uma coisa quando é cumprida, não há necessidade, não tem necessidade de trazer para cumprir de novo. Se Jesus cumpriu, ele é o Filho de Deus, ele cumpriu como a religião traz para as nossas épocas. E outra coisa, não é para os gentios, era para os judeus que ele veio cumprir. Porque os gentios nunca teve lei. A lei do dízimo foi cumprida, as outras leis, todas foram cumpridas ali na cruz, porque o Filho de Deus veio cumprir. Por que a religião pega uma lei cumprida por Cristo, pelo Filho de Deus, e traz para você cumprir? Não está fora de contexto? Cumprir uma lei que já foi cumprida, está certo isso? No livro de João, capítulo 19, versículo 28, está escrito assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, ou estava cumprido, como ele disse que veio cumprir, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Presta atenção, eu vou ler de novo. Versículo 28 de João 19. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam cumpridas, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Versículo 29. Estando ali uma vara cheia de vinagre, puseram, pois, numa cana de esopo, uma esponja esopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Versículo 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ali Jesus morreu, ali ele cumpriu. Entende? Então não há necessidade, meus queridos, de nós hoje, na graça, pagar dízimos, na graça fazer sacrifício, fazer as obras que diz que é feito aí, mas as obras que é feito tem que ter dinheiro. Se não tiver, essas obras não são feitas. A Páscoa judaica, que ali os judeus tinham que fazer, que eles hoje transformaram essa Páscoa em ceia, em Santa Ceia, para cumprir, está tudo fora da Bíblia. Se você for estudar a Páscoa e você for ver a ceia era um jantar, e a Páscoa
era feita de ano em ano. Quando Jesus faz a ceia, ele dá um jantar para os discípulos. E não sei, ele não manda ninguém ficar fazendo isso, porque ele ia cumprir isso na cruz, e ele disse que cumpriu. Quando ele consumou, ele entrega ali o Espírito ao Pai, inclina a cabeça e morre. Pai, que tudo consumado. Ele entregou ali o reino a Deus, porque o que ele veio fazer na terra, ele já tinha feito, meus queridos. Então não há necessidade de a gente fazer esse ritual ensinado pela religião, porque se nós fazer esses rituais ensinado, pagar esses preços ensinado pela religião, nós estamos não reconhecendo o sacrifício que Cristo fez para libertar aqueles judeus transgressores da lei e nos aproximar do Pai através da fé em Abraão. 1 Coríntios, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 em diante, é o apóstolo Paulo, ele disse assim: mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, se você for ver lá quando Jesus ressuscitou primeiro, você lê na Bíblia, ali Jesus ressuscitou primeiro, depois os que estavam mortos esperando a ressurreição ressuscitaram todos, ainda andaram dentro de Jerusalém. Versículo 21, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, ele dá isso aqui, ele não está falando que como Adão veio a morte, ele está só citando, dando um exemplo, versículo 22, pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Então, o pecado de Adão foi julgado, condenado à morte, todo o corpo. Então, todo homem que nasce na terra, ele morre. Aqui ele dá um exemplo, assim como todos em Adão morrem, todos em Cristo é vivificado. Todo em Cristo é vivificado. Por quê? Porque Cristo, quando veio, o plano da salvação foi para todos. Aqueles que crêem, versículo 23, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, porque aqui o juízo, ainda faltava o juízo. O apóstolo Paulo prega assim, porque faltava o juízo, e ali Jesus morre, cumpre as leis, mas ainda precisava ser destruído o império de morte, que foi destruído no ano 70 da era depois de Cristo. Deus levanta ali o Império Romano, que destrói Israel, destrói o templo, mata aqueles hebreus perversos, acaba com Jerusalém, e depois que reconstruído em outro tempo. Versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade, todo o poder de quem? O poder daquela lei, aquele império de lei, o poder daqueles homens cruéis, que usavam a lei para castigar o povo. Versículo 25, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Versículo 26, ora, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque a morte era a lei. O último inimigo a ser destruído era a morte, porque a morte era a lei. Não é a morte de todo o corpo, porque durante existir gente, ser humano na terra, vai existir a morte. A religião prega que esse inimigo não foi destruído, mas foi destruído o império da morte. Vamos ver agora em Romanos, capítulo número 8, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, que era a lei que matava o povo, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Então, por causa do pecado na carne, que era o pecado da lei, transgredir as leis,
Versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, neles, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, meus queridos. Então agora temos que andar em Espírito. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. E os que estão na carne não pode agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aqui está bem claro que agora na graça temos que andar em Espírito e não dar valor mais às obras da carne. Está bem claro. Não tem como a pessoa pegar uma palavra dessa e mudar. O apóstolo Paulo colocou coisas para o futuro, porque o apóstolo Paulo estava esperando esse juízo de Israel ser cumprido. E na época do apóstolo Paulo não cumpriu. O apóstolo Paulo morreu em volta do ano 68, ali por diante, e o juízo foi cumprido em 70, no ano 70. Se você pegar a história do Flávio José, aí se você pegar o que ele escreveu, o que ele deixou escrito ali, você vê que foi o juiz de Deus que cumpriu, porque esse império da morte aqui, que era o império de lei, tinha que ser destruído para que viesse a graça. Porque você pode ver que ali o Estevão, né, quando começou a pregar a graça, eles não entenderam, mataram Estevão. O apóstolo Paulo também. Jesus também foi morto também pela a condenação deles, que Jesus estava transgredindo as leis, os ensinamentos, dizendo que Jesus cometeu um crime de blasfêmia. Então era preciso acabar com esse império da morte. Era preciso acabar com esse império de leis, para que Deus estabelecesse a graça. Hebreus 1, versículo 8, está escrito assim: mas o Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsistirá pelos séculos dos séculos, e o cetro da equidade é o cetro do teu reino. Então, todos nós, meus filhos, que estão aqui na terra, temos que entender que